Olá! Hoje apresento-lhes o primeiro volume do livro Em Busca do Reinado, de Juliano Reinert. O livro contou com a ilustração da capa de Sui Belacqua e foi publicado pela gráfica editora Pistes. A verba para essa edição foi arrecadada através de financiamento coletivo. Juliano foi bastante inspirado na Terra-média de Tolkien, e como escritor de Senhor dos Anéis, Juliano também criou um outro mundo, com uma história, locais e particularidades distintas e originais. Nesse livro, acompanharemos a história de Bruno, um garoto que vive no nosso mundo, um pouco no futuro, depois do que seria a Terceira Guerra Mundial. Aqui nos é contado que houve uma grande guerra em nosso mundo devido à escassez de água. Bruno vive aqui após essa grande guerra, tendo que passar pelo suplício da falta de recursos. Bruno, um jovem pobre sem perspectiva, acaba se deparando com Osnegron, um ancião, que lhe conta sobre a existência de um mundo onde o próprio Bruno poderia vir a ser um herói. É neste outro mundo, com a tutela de Osnegron, que Bruno vai descobrir que é um rapaz muito mais forte do que imaginava. A ideia inicial do escritor era escrever um grande livro com esse arco da história completo. Porém, como o livro ficaria grande demais, o autor optou por dividir em 2 volumes. Nessa primeira parte, então, somos introduzidos a como ficou o nosso mundo após essa guerra e o que está acontecendo em Tedwarlock, que é o mundo onde acontece a aventura. Também acompanhamos o crescimento do personagem Bruno e as conquistas dele nessa terra misteriosa. Agora vou mostrar alguns aspectos deste volume. É um livro que para o leitor contemporâneo parece grosso, né? Ele tem mais de 400 páginas de história. As folhas são amareladas, eu já venho comentando bastante isso no canal, o que deixa mais confortável a leitura. A letra tamanho padrão, ela não é nem grande nem pequena, não é difícil de se ler. Eu já vi várias pessoas com problema de visão não reclamando da leitura deste livro também. Ele é brochura, mas eu fiz a leitura inteira deste volume e ele não quebrou e ficou sem marcas aqui. Claro que se você usar a orelha para marcar a página ou abrir ele demais, ele vai acabar quebrando, mas ele é um livro bastante resistente. Ó, abrindo ele aqui ao meio, ele já não faz aquela curvinha aqui. E para marcar a página, né, você pode usar um marca-página. Esse aqui é o marca-página do próprio livro. Agora algumas considerações a respeito da história. Esse é um livro que não é adequado para crianças, devido a algumas cenas violentas, né? Como existem lutas de espada, existem alguns monstros, né, nesse mundo, então haverá descrição de ferimentos graves, de morte. Então acho que talvez para um leitor acima de 13, 14 anos é mais adequado. Quanto à linguagem, nós podemos perceber 2 características. As falas dos personagens são simples, fáceis de entender, e os diálogos não são tão profundos ou filosóficos como às vezes encontramos em algumas obras desse tipo. Aqui o diálogo está mais como um complemento da história e não como fio condutor. Essa parte da condução da história e dos pensamentos acerca do que está acontecendo ficam por conta do narrador da história, que é que apresenta a parte mais culta do livro. Nesse livro é bem intercalado uma narrativa descritiva com frases, com falas de personagens, o que torna a leitura mais dinâmica. Os capítulos são longos, mas eles têm bastante pausas. Entretanto, essas pausas não são demarcadas com espaços. Então, eventualmente, quando pula de uma cena a outra, você vai ter apenas um parágrafo, e não um espaço maior com um ponto, com uma risca, alguma coisa dizendo que isso está acontecendo. Fica fácil de entender que houve essa transição devido ao teor da história, e ali, se for necessário, você pode fazer aquela pausa de leitura, mas não fica fácil de visualizar quando você vai fazer aquela busca rápida para encontrar onde você estava. Então por isso é muito interessante você usar o marca-página. Outro detalhe que é importante ser mencionado nesse livro é o tempo que as coisas levam para acontecer. Aqui nós temos Bruno como um personagem muito bem construído, muito bem elaborado. E isso não acontece de uma página para outra. Nós temos os 3 primeiros capítulos descrevendo como é o nosso mundo, descrevendo a personalidade de Bruno, a personalidade e a interação dele com outros personagens no nosso mundo. E temos mais 2 capítulos que são introdutórios a outra terra onde Bruno viverá sua história. Então basicamente são 5 capítulos de introdução e construção dos personagens. Para quem está acostumado com livros como Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e outros livros de fantasias nesse estilo, isso não será problema nenhum. Até porque a narrativa do Juliano é mais rápida, mais enxuta, não tem tanta descrição de coisas supérfluas. Ele vai direto àquilo que está fazendo parte da história.
A partir do 6º capítulo, o livro se torna mais dinâmico, com muitas informações acontecendo, e a leitura se torna cada vez mais rápida, até o final do livro. Outra característica interessante é o crescimento do personagem Bruno. Normalmente em livros de aventura, de fantasia, nós encontramos esse tipo de personagem, que é aquele personagem que é fraco, que é inseguro, e em alguns capítulos ele aprende, se torna forte e vira o herói da história. Nós temos Bruno como esse personagem, entretanto não é de uma hora para outra que ele se torna forte e poderoso. Inclusive, existe muita oscilação na personalidade dele. Em alguns momentos ele se sente mais seguro e apto a realizar alguma ação, em outros momentos ele volta a ser aquele Bruno frágil e medroso. Outro ponto interessante é que temos uma guerra acontecendo neste outro mundo, e dois povos lutam pela soberania de Tadorlok. Bruno, no primeiro momento, vai treinar num desses povos, e ali nós encontramos a motivação daquele povo para a guerra. Em outro momento do livro, nos é contado a motivação do outro povo. É difícil nós nos posicionarmos ao lado de um ou de outro povo nessa guerra. E ficamos, na verdade, torcendo para que Bruno resolva o que está acontecendo ali, sem que ele precise tomar partido de qualquer um dos lados. É um livro que eu indico para quem gosta de livros de fantasia, livros de ficção, de aventura, quem já leu ou assistiu os filmes do Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia e outros livros nesse ramo mais medieval e fantástico. Mas indico para qualquer um também que não conhece esse tipo de leitura, mas quer se aventurar num outro mundo, numa outra possibilidade. E esse é o livro Em Busca do Reinado. Se ficou interessado, temos o link na descrição para adquiri-lo em nossa loja online. Lembrando que o frete é gratuito para a cidade de Joinville. Demais cidades me encaminhem um e-mail que também ficará na descrição. Muito obrigado pela atenção. Siga-nos em nossas redes sociais para acompanhar nosso trabalho. Clique na bolinha para seguir nosso canal. Veja as outras resenhas e assista também a entrevista que fizemos com o autor deste livro. Até a próxima!